Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu vou aqui neste momento fazer uma live de um estudo bíblico muito top. Tipologia de Cristo de acordo com o Velho Testamento. Pastor Nelson Alves de Andrade. Compartilhe aí com outras pessoas. E nós vamos falar sobre este assunto sensacional. É um assunto de interpretação bíblica. Fica bem claro que não estou aqui para trazer uma conclusão ou um ensinamento total. Boa tarde, Wanderley. Mas é um assunto que deve ficar, evidentemente, que estamos delimitando o assunto aos intérpretes cristãos, uma vez que o meu foco aqui é levar essa informação de interpretação cristã que é sensacional para que nós possamos compreender aquilo que nos fala a palavra de Deus sobre Jesus. É uma delimitação evidentemente cronológica. Eu vou pincelar aqui sobre essa tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Falar sobre 3 escolas importantes de interpretação bíblica. E a primeira escola é a escola de Alexandria, antes de nós entrarmos propriamente dito nessa tipologia, nessa tipificação sobre Jesus no Antigo Testamento. A famosa cidade de Alexandria, uma cidade egípcia, conhecida como uma das mais antigas, das maiores da antiguidade, principalmente pelo seu famoso farol. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E sua biblioteca também é a maior biblioteca daquela ocasião, daquela época. Ali floresceu uma comunidade judaica que nos deixou um tratado muito bom, muito grande, uma obra maravilhosa, que foi a Septuaginta, a tradução do texto hebraico para o grego. E no momento em que o evangelho chegou àquela cidade, houve uma aceitação fenomenal, maravilhosa. E quando o evangelho chegou àquela cidade, houve uma aceitação quando o evangelho chegou ali, resultando em um crescimento fenomenal, em um crescimento extraordinário. Alexandria era muito famosa pelo método que usava, o método de interpretação, método alegórico de interpretação cristã. Uma vez que os intérpretes dessa escola, os seguidores dessa escola, eles não ignoravam o sentido literal do texto sagrado. Porque no texto sagrado nós temos o sentido figurado e o sentido literal do texto. O método de interpretação em Alexandria, suas raízes estão inseridas na filosofia grega.
três filósofos super importantes, direto ou indiretamente, desta escola, e o primeiro é Heráclito, no ano de 1540 a 475 a.C. Que, para lidar com as dificuldades de uma abordagem literal, as obras de Homero, nós temos a Ilíada e a Odisseia, são obras importantíssimas. E ele justamente aí concedeu esse modo, esse modelo, né, dessa abordagem de interpretação literal às obras de Homero. E aí acontece uma interpretação mais forte, mais clara, mais contundente, que recebeu o nome de hiponóia. Outro filósofo que nós encontramos aí nesse momento, nessa ocasião, que dão a sua contribuição à Alexandria, é o famoso Platão, 427 a 347 a.C. E segundo ele, o nosso mundo ele é elaborado através de diversas interpretações, através do mundo das ideias. Por isso que as coisas que acontecem no mundo natural são representações do mundo perfeito, que é justamente o mundo das ideias, dos pensamentos. A terceira influência à escola de Alexandria foi o famoso filósofo judeu Filo, 20 a.C. e 50 depois de Cristo. Que ele foi fiel às traduções judaicas, né, nas quais ele fora criado. Ele tinha um grande carinho, um grande desvelo pelas escrituras sagradas. Ele admirava os escritos de Platão, seu grande herói, ao lado de Moisés. Por isso os reforçou a conciliar os ensinos de Moisés com as ideias inseridas na filosofia grega. Os principais representantes dessa escola, nós temos Clemente de Alexandria, um dos primeiros a lidar com as questões interpretativas da Bíblia. Ele entendia que as escrituras tinham um sentido oculto, que era revelado a quem fosse realmente um verdadeiro discípulo. Boa tarde a todos vocês que estão aí. E nós observamos que ele lança mão dessa alegoria para descobrir as verdades ocultas e para trazer uma harmonização entre o Velho Testamento e o Antigo Testamento. 5 sentidos das Escrituras: um sentido histórico, profético, filosófico e místico. Histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico. Isso foi com Clemente de Alexandria. Já nós temos, isso foi entre 150 a 215 depois de Cristo. Depois nós temos Orígenes, entre 185 a 253 depois de Cristo. Ele é considerado o maior erudito da época. Filo entendia que a perspectiva platônica era a melhor maneira de trazer a interpretação à palavra de Deus. Ele dava muita ênfase ao sentido literário da palavra, especialmente para aquelas pessoas que estavam iniciando. No entanto, muitas vezes poderia trazer muita dificuldade de uma compreensão melhor das Escrituras.
Mas aí nós observamos que sob a influência da filosofia da Grécia, ele desvendava, ele via as partes constitutivas do ser humano, segundo ele, corpo, alma e espírito. Ele via esse sentido explorado nas Escrituras, o sentido literal para os principiantes, a alma, que envolvia o sentido moral, e para aqueles que avançavam, que tinham um maior desenvolvimento, o espírito, que aí já entrava o sentido alegórico ou místico para aqueles que eram espirituais. Por exemplo, Rebeca vem tirar água do poço e encontra o servo Abraão. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo 24, versículos 15 ao 17. Significa que devemos ir aos poços das Escrituras para ali nos encontrarmos com Cristo. Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas hebreias, em Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 16, os meninos significavam o espírito intelectual e sentidos racionais, enquanto que as meninas significavam paixões carnais. Então vocês observam esses tipos de interpretações, esses tipos de alegorias que muitos fazem hoje também. As 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, em João 2,6, vemos aí um sentido moral e literal, e também em consonância com o sentido espiritual. O sentido verdadeiro, que é o alegórico, da passagem sobre o divórcio de Mateus também, capítulo 19, versículo 6, é a separação da alma do seu anjo da guarda. São essas interpretações que nós percebemos aí. Uma alegoria do grego allos, A-L-L-O-S, outro, e agorion, falar em público, é uma figura de linguagem que muito usada no sentido retórico, que leva-nos à significação da palavra, a virtualização do significado. Isto significa mais de uma expressão dentro ali da interpretação. Aí nós temos aí uma grande crítica ao método alegórico de interpretação da escola de Alexandria, que consiste no fato de que foram abertas portas para o exegeta, ele pudesse interpretar de acordo com a sua conveniência. Muito embora, queridos, que a exegese é a interpretação correta da palavra dentro do seu contexto, levando em consideração o contexto histórico, o contexto literal da palavra, os costumes da época, para quem foi escrito, em que momento foi escrito. E nós temos, isso aí é a exegese, né? Exegese. E a exegese é aquele sentido que eu procuro dar ao texto. Mas, no entanto, nós devemos ter muito cuidado quando vamos interpretar um texto bíblico. Porque os intérpretes de Alexandria adotavam a alegoria como uma tentativa de tornar o texto um pouco mais claro. E o Antigo Testamento, especialmente nós podemos ver isso no Antigo Testamento, um documento cristão. E as Escrituras, no entanto, elas não apresentam passagens apenas descritivas ou narrativas, mas as Escrituras, elas nos oferecem regras normativas. Como, por exemplo, o livro de Provérbios é um livro em que nós temos muitas normas, muitos conselhos para que nós possamos seguir. Havia também a preocupação doutrinária. Alexandria
procurou dar uma resposta aos judeus e a alguns heréticos que procuravam deturpar as Escrituras. Os judeus, eles defendiam a ideia do Antigo Testamento, algo próprio deles, mas havia também aqueles como Marcião, que não podiam conceber o mesmo Deus para o Antigo e para o Novo Testamento. E assim rejeitava as interpretações do Antigo Testamento. O que não é diferente na época de hoje. Muitas pessoas têm a sua forma de ver, a sua forma de pensar, a sua forma de explicar. E aí nós temos então essas escolas, como eu já falei para vocês, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, que é a tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Mostrei para vocês essas interpretações dessas escolas de interpretações bíblicas, né? Os representantes aí. E quando nós adentramos dentro do assunto tipologia bíblica, esse estudo nos leva a entender as várias situações, as várias explicações dos símbolos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus. A Bíblia é um livro histórico. Tem narrativas bíblicas, histórias, novelas, romances, poesias. É um livro literário que nos traz uma mensagem espiritual. Interessante que a Bíblia, tão antiga quanto é, porém a sua mensagem ela é atual. Claro que existem situações que ficaram para aquela época. Porém, nós trazemos uma contextualização e procuramos enfatizar o significado espiritual do que a palavra de Deus traz para nós através da sua simbologia, que é enorme. Que traz muitas dúvidas para uma pessoa que ainda não sabe manusear o texto sagrado. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Quando nós estudamos teologia, nós estudamos várias matérias. A teologia sistemática, ela está dividida em várias matérias, nas quais você estuda, e quanto mais nós estudamos, mais nós temos uma profundidade para aprender cada dia mais. É necessário nós entendermos o que é tipologia bíblica. Ela vai te apontar tipos, ou seja, representações que no Antigo Testamento trazem grandes lições e nos apontam para o Novo Testamento. Na realidade, ela não pode ser confundida com as ilustrações ou analogias, porque também são situações diferentes. Entender a Bíblia é fácil? Não, não é fácil entender a Bíblia. Nós vemos que as ilustrações e as analogias são resultados das nossas pesquisas, dos nossos estudos, enquanto a tipologia ela é altamente espiritual, traz uma lição espiritual. A história, por exemplo, de José do Egito, sua humilhação, sua exaltação,
aponta-nos para Jesus, que foi humilhado, maltratado no meio da sua própria parentela, mas José foi exaltado lá na frente como governador do Egito, e nós vemos Cristo passando todo aquele processo e sendo exaltado através da sua ressurreição. O tipo seria uma representação do passado, de algo que vai acontecer no futuro. Nós temos o tabernáculo, muito citado no livro de Hebreus. Assim nós vemos no Velho Testamento o tabernáculo, o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos. Ali havia derramamento de sangue. E Jesus entra no tabernáculo da eternidade com o derramamento do seu próprio sangue. É um tipo, é uma representação de algo típico de Jesus. E assim nós temos várias situações nas Escrituras. Por que nós precisamos aprender tipologia? Para entendermos melhor a interpretação da Bíblia. Através da tipologia, você vai conseguir fazer associações e trazer mais clareza para o texto bíblico na sua pregação, no seu ensino. Precisamos entender tipologias, símbolos, ilustrações, alegorias, parábolas. Aprender a reconhecer os símbolos espirituais que nos fala a palavra de Deus. Por exemplo, o fogo é símbolo do Espírito Santo, como também símbolo de juízo. E por aí vai. A pomba também representa o Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo é uma pomba. O óleo. Aí você faz essa ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Quando você entende essas coisas, você vai ter um manejo melhor para ensinar a palavra de Deus. Aí eu trago aqui uma análise teológica aprofundada de Sombras de Cristo, o uso do Antigo Testamento em Hebreus. É o livro de Tiago Oliveira, editora Fiel, 2023. Vou dar uma pincelada nessa obra. O contexto da obra, as informações básicas, o título Sombras de Cristo e o uso do Antigo Testamento em Hebreus. O autor é Tiago de Oliveira, editora Fiel, ano 2023. O livro defende que a exegese dos escritores do Novo Testamento, especialmente Hebreus, o autor de Hebreus, diz o Tiago, que é confiável e respeitosa ao contexto original do Antigo Testamento. E ele confronta a crítica de que tais interpretações seriam descontextualizadas ou equivocadas, e afirma que os primeiros cristãos eram exemplos não apenas teológicos, como também exegéticos. Quais são as principais dimensões teológicas abordadas neste livro, ou seja, nesse livro? Primeiro, continuidade tipológica e hermenêutica cristocêntrica. As abordagens do livro se referem
na tradição tipológica cristã, que enxerga no Antigo Testamento sombras ou prefigurações de Cristo, que estão inseridas, reveladas no Novo Testamento. Dentro dessa perspectiva historicista, reforça que as Escrituras formam um todo corrente e que Hebreus, por exemplo, apresenta Cristo como o cumprimento final dos séculos, dos símbolos, ok? Isto é, dos símbolos, rituais e promessas mencionadas no Antigo Testamento. Aí nós temos também a defesa da inerrância na interpretação. Oliveira argumenta que, longe dessa descontextualização, os escritores do Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, eles têm uma âncora no Antigo Testamento para mostrar Cristo, para apontar Cristo. Essa hermenêutica, na realidade, reafirma a confiabilidade da exegese bíblica cristã histórica, defendendo-a como modelo a ser seguido. Vejam que é muito interessante nós entendermos a hermenêutica, que ela nos traz fontes seguras, nos apresenta fontes seguras, para que nós possamos interpretar a palavra de Deus. Aí temos a estrutura e método, que traz um conteúdo técnico e objetivo, e o autor desenvolve uma análise muito rigorosa da estrutura da carta aos Hebreus, fundamentando suas conclusões com comparações textuais entre o hebraico do Antigo Testamento, a Septuaginta, que nós falamos lá no início da nossa aula, e o texto grego dos Hebreus, de Hebreus. Isso demonstra um compromisso muito sério, um compromisso acadêmico, com a fidelidade do texto e a exegese. Exegese, não a exegese. Objetividade e concisão. Os capítulos são capítulos curtos, capítulos diretos, não há enrolação, traz um acompanhamento maravilhoso, especialmente se o leitor tiver a Bíblia de Hebreus aberta, enquanto lê Scooby. Vejamos aqui as implicações teológicas e práticas. A valorização da Bíblia como unidade revelada. O livro contribui para uma teologia bíblica no Antigo, que vê o Antigo Testamento e o Novo Testamento como partes de uma revelação contínua. Vejam, o Velho Testamento explicou através de tipos, através de simbologias, de analogias, e vemos o cumprimento no Novo Testamento. Hebreus nos mostra uma epístola que estabelece Cristo como o cumprimento da lei e dos profetas, justamente usado para exemplificar como a tradição cristã sempre interpretou a Bíblia dentro de uma perspectiva redentora. Todo o desenrolar da Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, mas desde Gênesis a Malaquias, nós observamos as prefigurações, as profecias predizendo sobre o ministério de Jesus. Aí nós vemos aí um reforço do sacerdócio perfeito de Cristo. Embora o livro não seja um comentário expositivo formal de Hebreus, mas essa fundamentação teológica está, na realidade, em um alinhamento especial
com as grandes ênfases da carta, como Cristo supera os sacerdotes levíticos e sacrifica uma vez por todas. Hebreus capítulo 7 ao 10. E ele intercede agora como sacerdote da nossa confissão. E através de Cristo, nós temos a inauguração de uma nova aliança. Quando você estuda o livro de Hebreus, você vai observar que ele explica muito bem que o antigo pacto era um pacto com defeito. Porque se fosse perfeito, não haveria a necessidade de um novo pacto. E quando Jesus chega implantando o cristianismo, tudo muda. Mudança de sacerdócio, mudança de lei. E Jesus trouxe-nos uma visão redentora completa, amplificada, ampliada, extraordinária. O sumo sacerdote da nossa confissão. Portanto, esse livro que eu estou citando para vocês, do Tiago, ele faz uma aplicação a ministérios e a ensino bíblico, destinado a obreiros, pastores, seminaristas, para que você possa estudar, possa desenvolver, possa entender um estudo técnico, histórico e teológico, quando você vai estudar o livro de Hebreus. É um livro maravilhoso para ser lido e para ser analisado. E Sombras de Cristo, que é o livro que eu estou falando, é uma obra valiosa para aquela pessoa que busca aperfeiçoamento nas Escrituras, observando o Antigo Testamento, apontando Cristo no Novo Testamento, e deseja trazer um ensino ou uma pregação cristocêntrica, defender a unidade de interpretação bíblica, apresentar Hebreus como algo sólido, textual, tipológico e dentro da hermenêutica bíblica, e demonstrar que os primeiros cristãos podem e devem ser um exemplo de um academicismo espiritual para a época atual. Aí nós explicamos já como essas passagens foram abordadas, a estrutura, o capítulo do livro. Nós temos várias seções nesse livro, o conteúdo do livro. No capítulo 1 nós temos uma alta visão das Escrituras em Hebreus, tipologia da revelação, as formas introdutórias, a historicidade do Antigo Testamento, a solidariedade corporativa em Hebreus. Na seção 2, nós temos a interpretação do Antigo Testamento, dupla autoria, o sensus plenior, a tipologia, descontinuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqui o autor examina como Hebreus emprega referências tipológicas, sacerdócio, tabernáculo, sacrifícios. É um livro para ser estudado. E aqui uma resenha destaca que o autor faz comparações técnicas entre o texto hebraico, a Septuaginta e o grego de Hebreus, sugerindo que passagens centrais envolvendo as citações do Antigo Testamento, desse ponto de vista exegético. E na parte final, o autor traz cada citação do Antigo Testamento, fazendo a comparação de texto hebraico com o grego da Septuaginta e o grego de Hebreus, buscando uma aplicação teológica. Isso traz um reforço muito grande, como Hebreus 8, 2, 9, 9 a 10, capítulo 10, versículo 1, que tratam da tipologia do tabernáculo, dos sacrifícios, como sombra e da realidade em Cristo.
as principais passagens de Hebreus, que traz esse diálogo com o tema. Hebreus 8:2 apresenta Jesus como sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo no céu, tipo, realidade. Hebreus 9:9-10 e 9:24 mostra que os rituais eram sombras, enquanto Cristo entrou no tabernáculo celestial, no tabernáculo real. E também é plausível que ele analise Hebreus capítulo 1, tipologia da revelação, Hebreus capítulo 4, o sumo sacerdote compassivo, e Hebreus capítulo 11, fé e realidade futura, conforme os veículos teológicos gerais associados à natureza da epístola, que é justamente Hebreus capítulo 11, mostra-nos a galeria dos heróis da fé. Aí o livro, o Tiago de Oliveira, oferece uma abordagem tipológica, hermenêutica técnica, no foco da comparação do idioma hebraico, Septuaginta, grego de Hebreus, na validação da exegese neotestamentária como realmente um modelo que podemos confiar. Aí eu trouxe para vocês aí essa pequena reflexão sobre o livro Sombras de Cristo, o uso do Antigo Testamento, de Tiago Oliveira. Dê essas explicações aí sobre o livro, para quem quer ler o livro, quem se interessar, estudar, se aprofundar muito mais, bem melhor, E vamos falar aqui agora sobre tipologia. Eu já expliquei para vocês, mas a tipologia interpreta eventos pessoais ou declarações do Antigo Testamento como tipos que antecipam realidades encontradas em Cristo no Novo Testamento. Aí nós temos aqui tipos clássicos de Cristo no Antigo Testamento. Observe, o primeiro Adão e o último Adão. Adão traz condenação, Cristo traz justificação e vida. Paulo estabelece que esse paralelo em Romanos capítulo 5, 12-21 e 1 Coríntios 14:5, ele estabelece esse paralelo entre Cristo e entre Adão. Nós vemos Isaac, que representa um sacrifício voluntário e substitutivo. Abraão oferece seu filho único e Deus provê um cordeiro. Simboliza Cristo, que carrega os nossos pecados e oferece-se como sacrifício perfeito. O próprio Cristo, ele se ofereceu, ele deu a sua vida por nós. Nós temos o Cordeiro Pascal, liberação pela redenção. O sangue do Cordeiro salva. Cristo é o Cordeiro de Deus que salva pelo seu sangue, que tira o pecado do mundo. Temos o tabernáculo e seus elementos. O tabernáculo era a sombra das realidades celestiais. Cristo é o sacrifício, sumo sacerdote, a quem nós temos o acesso direto à presença de Deus. Se formos estudar sobre o tabernáculo, nós vamos entender, vamos compreender. Eu vou trazer uma live aqui um outro dia, falando exclusivamente sobre o tabernáculo e seus elementos, o que significam, o que tipificam. Nós temos o maná celestial, o alimento que alimentou Israel fisicamente, e nós temos Cristo, o pão da vida, para o nosso sustento espiritual, e quem comer deste pão nunca mais terá sede. Temos José, Moisés e Davi, que são tipos humanizados de Cristo. José rejeitado, elevado e salvador do povo, que tem um paralelo com Cristo, como nós já falamos no início da nossa aula. Moisés, libertador, mediador da lei, intercessor, papel cumpridos de modo pleno em Cristo. O grande libertador, o grande intercessor. Lindo esse estudo, não é? Melquisedeque, que é um sacerdote eterno, rei e sacerdote sem genealogia, superior a Abraão,
aponta para Cristo como nosso grande sumo sacerdote eterno. Cristo como homem, ele viveu aqui na terra, mas nós sabemos que Cristo, né, como Filho de Deus, ele é eterno. Ele esteve presente na criação. Ele também é o eu sou. Nós temos Jonas, morte e ressurreição em 3 dias, em analogia aos 3 dias que Jesus ficaria no túmulo, e o sinal de Jonas. Temos outros símbolos, outras figuras, são muitos símbolos, muitas figuras que nós temos na Bíblia. Noé e a arca, a salvação que Deus providenciou para o mundo condenado. Jacó, Josué, a arca da aliança, representam luta, entrada na promessa e a presença de Deus como o mediador que é Cristo. E uma presença eterna, uma presença que agora ele veio morar internamente na vida da igreja através do Espírito Santo. Nós temos em Isaías capítulo 53, que nos fala sobre o servo sofredor, profecia central explicitamente aplicada a Jesus no Novo Testamento. E evangélicos e apóstolos reinterpretam esse texto como culminação do plano superior. Quando Isaías 53 apresenta o servo sofredor, nós vemos em Cristo realmente esse servo que sofreu, que morreu, que deu a sua vida por nós. E perspectivas teológicas e práticas, pessoas no Reddit reforçam que há muitos tipos intencionais que revelam Cristo ao longo das Escrituras. Claro, é um estudo muito profundo, é um estudo longo, que requer realmente muita cuidado, que nos trazem ensinamentos profundos, não é? E vários livros que nos apontam sobre Jesus. Aí vejamos agora as aparições de Cristo no Antigo Testamento. Vamos citar alguma coisa. As aparições de Cristo no Antigo Testamento também são chamadas de teofanias, ou mais especificamente, cristofanias, que são manifestações visíveis do Filho de Deus antes da encarnação em Jesus de Nazaré. A teofania é uma manifestação visível de Deus na história humana. Exemplo, lá na sarça ardente, aquele anjo lá é o próprio Cristo. Cristofania, manifestação pré-encarnada de Cristo como segunda pessoa da Trindade. Aí nós temos no Velho Testamento o anjo do Senhor. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso sugere que sempre que Deus apareceu visivelmente no Antigo Testamento, foi através do seu Filho Jesus Cristo, ou anjo do Senhor. E as cristofanias mais reconhecidas no Antigo Testamento, nós temos o anjo do Senhor, Malaque. O anjo do Senhor é uma das manifestações mais frequentes. Ele fala como Deus, recebe adoração, perdoa pecados, é distinguido dos outros anjos. Em Gênesis capítulo 16, versículos 7 ao 13, o anjo encontra Agar e ela o chama de Deus, Deus que vê. Êxodo 3, 2 a 6, o anjo do Senhor aparece na sarça ardente e diz: eu sou o Deus de teu pai e o Deus de Abraão. Juízes 6, 11 ao 24, Gideão oferece sacrifícios a anjo que recebe aceitação e tal. Então, gente, é um estudo maravilhoso, é um estudo profundo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Quem está aí desde o início acompanhou muito bem o que nós explicamos sobre tipologia de Cristo no Antigo Testamento, trazendo a explanação, explicando sobre as escolas de interpretação cristã. Eu expliquei sobre a escola de Alexandria,
né? Os principais representantes, Clemente de Alexandria, Orígenes, essas escolas conceituadas que trouxeram várias interpretações. Então vocês observem que é um estudo maravilhoso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí nessas escolas de interpretações, de exegese, né? Nós temos essa principal aí que nós falamos, a escola de Alexandria, que trouxe várias interpretações e muitos desafios. Então são muitos métodos que nós devemos usar quando nós vamos interpretar a Bíblia. A abordagem histórico-crítica, que é entender o contexto histórico e cultural dos textos bíblicos, eu citei isso no início. A exegese literária, que analisa o estilo literário, o tipo de livro. A exegese contextual, que você vai observar as várias interpretações daqueles assuntos, observando outros livros. É necessário, pessoal, nós estudarmos. Temos a escola histórico-crítica, que analisa esse contexto cultural. A escola teológica, que vai entender os assuntos bíblicos em uma perspectiva teológica dentro da exegese. Nós temos a escola literária, a abordagem literária, interpretando a palavra de Deus, a escritura como obra de literatura. Temos escolas antropológicas, que considera o público-alvo, para quem aquele livro foi destinado, para quem foi escrito. Temos a escola analítica, que vai desvendar o texto bíblico dentro da linguística, dentro de uma análise linguística. E vamos compreendendo como vamos inserir essas interpretações. Como eu já falei para vocês, a escola de Alexandria, que é uma escola de exegese, que se desenvolveu na cidade de Alexandria, no Egito, no século III, e ela enfatiza a importância da interpretação alegórica do texto bíblico, buscando encontrar o verdadeiro significado do texto. Temos também a escola de Tarsos. A escola de Tarsos é uma escola de exegese que se desenvolveu na cidade de Tarsos, na Ásia Menor, no século III. Ela enfatiza a importância da análise filosófica do texto bíblico, buscando entender o texto dentro dessas implicações bíblico-teológicas. Temos a escola de Edessa. A escola de Edessa é uma escola de exegese que se desenvolveu na cidade de Edessa, na Mesopotâmia, no século IV, cujo objetivo é dar importância à interpretação literal do texto bíblico, buscando entender o seu significado mais preciso, mais imediato. Aí nós temos, gente, a interpretação literal e a interpretação alegórica. Porque na interpretação literária, você vai buscar essa interpretação, buscando o significado imediato do texto. E na alegórica você vai ver todo esse contexto cultural, passar por todas essas escolas, ver o que um fala, o que o outro fala e chegar a uma conclusão. E nós estamos chegando aqui ao final, mas lembrando também que o principal intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. Nós precisamos de muitos conhecimentos, mas em primeiríssimo lugar, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Eu espero que você tenha compreendido, que você pesquise mais, que você busque mais explorar esse assunto
busque estudar hermenêutica, exegese. Aí você vai estar afiado para interpretar pontos, textos da palavra de Deus, como eu disse, né? Na direção do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como guia, como aquele que vai me impulsionar a entender os textos bíblicos. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus nesta tarde por trazer esta palavra para vocês, por trazer este ensinamento como teólogo, como professor também de teologia. O pouco que nós conhecemos, queremos dividir, estamos dividindo com vocês para que aprendam um pouco mais da palavra de Deus. Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.